Obrigado, pessoal. Podem sentar, que agora a gente vai começar a palavra de hoje. Antes de começar, eu queria perguntar, vocês estão bem? Espero que sim. E do fundo do coração, em nome de toda a equipe do TLD, quero agradecer a cada um pela presença, dizer o quão feliz a gente fica de ver vocês aqui, tá? A gente sabe que vocês estão abrindo mão de outras coisas, vocês estão dando esse passo para frente, para receber, né, Deus, receber a sua palavra. Quem aqui acredita que a palavra de Deus tem poder? De verdade, assim, para transformar a sua vida, para você sair daqui melhor do que você entrou, né? Se você entrou com desânimo, com algum tipo de preocupação, sem muita força, eu acredito que a palavra, os louvores, as orações, elas realmente nos dão bastante força, né? Bastante energia espiritual. Quantas vezes, eu não sei quem de vocês aqui participa da vigília, que acontece toda noite, das 10 até, das 9 até meia-noite, né? Vários dias, né? O dia todo trabalhando, cuidando de casa, as crianças e tal, umas 9h30, 10 da noite. Qual que é a lógica de você sair 9h30, 10 da noite do seu descanso da sua casa, pegar o carro, dirigir meia hora, chegar até a igreja, orar, voltar meia-noite e meia em casa, 1h da manhã, e você está com mais força do que antes de você ir para a vigília, né? Então, realmente, a oração, né, a palavra de Deus, ela tem poder. E eu quero que nessa tarde todos aqui possam sentir um pouquinho dela e possam sair mais preenchidos daqui. A Ju? Quem quer conhecer Deus? Vocês ouviram essa última música que a gente cantou? Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Mas qual que é a condição para a gente poder conhecer melhor a Deus? A gente se render, né? Não dá para eu ter, eu não vou abrir mão das minhas 10 horas de videogame por dia, né, das minhas séries Netflix, das minhas maratonas. E apesar de tudo isso, eu também quero me encher de Deus e eu quero conhecer mais a Deus. Então a gente tem que se render. Então neste momento eu vou pedir para vocês aí renderem uma parte pequena, mas eu acho que vai ajudar cada um aqui a poder prestar mais atenção. Eu peço que todos possam render o seu celular a Deus. Deixe o seu celular no bolso. Fala: Deus, eu não vou mexer no meu celular. Eu vou ficar os próximos 15, 20 minutos sem verificar o feed do meu Instagram, os status dos meus amigos, tá bom? Isso com certeza vai ajudar bastante aí pra gente poder se concentrar mais. Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre uma história da Bíblia, baseada na história da Bíblia, que acho que muitos conhecem, é a história, a parábola das duas casas, né? dos dois homens, na verdade, um que edificou a sua casa na rocha e outro que edificou a sua casa em cima de uma fundação de areia, de terra. Só para ver aqui, quem aqui já ouviu essa história? Eu contei semana passada na escolinha dominical, inclusive, né? Aí eu fui desenvolvendo um pouco mais nela. Então vamos ler aqui. Essa história, ela é contada por Jesus e é em Mateus 7, 24 a 27. Então Jesus, ele fala assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, presta atenção que depois eu vou perguntar, tá? Assemelhar-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa. Sabe aquelas enchentes que às vezes tem em São Paulo? Que as enchentes bravas mesmo, a enchente combateu a casa, fez de tudo para derrubar a casa, né? Mas aquela casa não caiu, porque estava edificada onde? Sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Uma história bem simples, né? Aí você pensa, será que Jesus estava dando dicas de engenharia, de construção civil? Será que é melhor construir uma casa numa pedra, numa rocha, do que na areia? Vamos refletir um pouco sobre essa história, tá? Então a gente tem alguns elementos, tá bom? A gente tem, primeiro, a casa. O que vocês acham que representa a casa nessa história? Danilo? A casa representa o Danilo? Talvez. A casa, gente, ela representa a nossa vida como
num todo, mas eu acho que ela também representa, falando um pouco mais especificamente, nossos relacionamentos, né? Seu casamento, no caso de quem está abençoado, seu relacionamento com seus filhos, os seus projetos, os ministérios, tudo que a gente faz nessa vida, né? Está dentro, né? Então representa a casa, aquilo que a gente vai construir, tá? E aí, essa história também nos traz dois tipos de fundamento. O primeiro é a rocha, tá? A rocha representa um fundamento firme, sólido, né? Não precisa ser um grande gênio para entender essa analogia. Então a pedra é dura, né? A rocha é dura, firme, né? E a areia é um fundamento, representa um fundamento fraco, né? Que não aguenta. E as tempestades, gente, o que representam as tempestades? As adversidades, as crises, os BOs, né? Tudo que começa a partir de amanhã, segunda-feira, né? Então, as várias coisas que vão acontecendo na vida, os desafios, né? As adversidades. Muito bem, muito bem. Então, gente, e aí nessa história, né, Jesus ele fala de dois tipos de pessoa. Primeira pessoa é aquela que ouve as palavras de Deus e as pratica. Vamos repetir essa palavra que ela é muito importante? Praticar, tá? Praticar. Essa é a grande diferença, tá? Então, esse homem, primeiro homem ou mulher, pessoa, né, indivíduo, que ouviu a palavra de Deus e a praticou, Jesus chama ele de uma pessoa prudente, né, uma pessoa sábia, uma pessoa cuidadosa. E é como aquela pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí vieram as tempestades e tudo mais, e não conseguiu derrubar aquela casa, a casa resistiu, tá? E o segundo, né, é aquele que ouve as palavras, porém ele não as praticou. E aí Jesus compara essa pessoa com um homem insensato, louco, né, que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vir a tempestade, a casa irá desmoronar. Até aqui tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Muito bem. Meninos do fundo, tudo bem com vocês? Joia? Beleza. Então, gente, vamos refletir agora a partir dessa história. Qual é o fundamento sobre o qual eu estou edificando a minha vida, os meus relacionamentos, os meus projetos, os meus planos? Todos vocês têm uma vida, certo? Né? Todos vocês têm relacionamento dentro da vida de vocês. Quem aqui, só para eu ver aqui, já é abençoado? Já é casado? Tem um esposo, uma esposa? Tem filhos? Quem tem irmãos? Amigos? Quem trabalha? Quem empreende? Todas essas coisas, elas se apoiam em algo. Existe uma base sobre a qual a gente constrói cada uma dessas coisas. Será que a minha vida, a base da minha vida é simplesmente o meu conhecimento, minhas habilidades? Será que eu confio no dinheiro? Se vier algum problema, não tem nada que o dinheiro não resolva. Eu confio na minha conta bancária, no meu saldo na conta. Confio nisso, confio no meu conhecimento, confio nas minhas habilidades. Com isso que eu vou resolver os problemas que vierem, né? Se aparecer alguma coisa, eu vou resolver com isso. Qual que é o fundamento? Vamos pensar um pouco. Qual que é o seu fundamento? Qual que é o fundamento que te traz segurança, né? Sobre o que você baseia a sua vida, os seus relacionamentos. Pessoal, nessa história que a gente acabou de ler juntos, qual que é o verdadeiro fundamento que Jesus está falando? Aquele fundamento que vai permitir que a gente aguente todas as tempestades da vida. Tem gente aqui que não tem tempestade na sua vida? Todos em algum momento, cedo ou tarde. Talvez os mais novinhos estão pensando, minha vida até que está boa, não tem tanto problema, tem comida na minha mesa 3 vezes por dia, tem o meu celular, tem minhas roupas, cai tudo do céu, estou de boa, não preciso trabalhar, não tenho boleto para pagar. Mas, gente, mesmo pequeno a gente já tem problemas, e quanto mais a gente vai crescendo nessa vida, vão surgindo adversidades, vão surgindo crises. E olha que interessante nessa história, as adversidades, as tempestades vieram para os dois, né? Tanto aquele que praticou como aquele que não praticou as palavras. Porém, qual que é a diferença? O fundamento, né? Então, segundo essa história, aquilo que realmente pode nos trazer verdadeira segurança na nossa vida é quando a gente ouve a palavra
e a... Qual que é a palavra? Praticar, exatamente, tá? Então, palavra de Deus, mais prática, tá bom? Essa é a rocha, esse é o fundamento que vai nos permitir atravessar todas as tempestades da vida, todos os BOs, todas as adversidades, todas as crises nos nossos relacionamentos, né? Tudo que acontecer, com isso a gente consegue. A Ju, vocês acreditam? Quem quer construir a sua vida em cima da rocha? Levanta a mão. Em cima da areia. Levanta a mão. Em cima da rocha. Em cima da areia. Muito bem. Vamos lá, gente. Então a gente tem que ouvir a palavra e praticar. Olha como é importante. Pessoal, olha que interessante. Os dois homens na história, os dois indivíduos, eles ouviram a palavra, né? Tanto o prudente como o insensato. Então isso nos faz refletir. Não basta a gente ouvir, né? A gente está aqui, a gente está ouvindo, né? A gente faz o rondoquê, a gente vai nos seminários, a gente vai para o sermão, a gente ouve bastante palavra, às vezes na nossa casa, mas infelizmente só ouvir a palavra não basta, né? Vem a outra parte depois, que é a prática, gente. A prática, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes a gente acha, estou indo no sermão, estou ouvindo bastante palavra, né? Estou ouvindo bastante palavra, mas o quanto será que eu estou conseguindo colocar em prática? Porque, de novo, não adianta a gente só ouvir. Aquele que apenas ouviu e não praticou, é como se tivesse um fundamento de areia, né? De que vale um conhecimento que a gente não coloca em prática, gente? Muito simples, né? A gente só pensar. Perguntar aqui para os meninos. Vocês gostam de quê? Jogar... Qual jogo? Jogar bola? Tá. Então imagina que você fica horas e horas assistindo no YouTube um tutorial sobre como dar um elástico. Ou como tipos de domínio, né? Você fica lá estudando, tal. Você está adquirindo conhecimento. Mas aí, na hora de jogar bola, se você simplesmente trava, não faz aquilo que você aprendeu no vídeo, o que adiantou? Você é um cara que entende bastante, né? Tem um conhecimento, mas não colocou em prática, né? Dá um outro exemplo. Vocês gostam de assistir vídeo de cozinha no YouTube? Receita. Tem gente que gosta, né? Aí você assiste as receitas, tal, legal, nossa, bacana esse bolo, tem os ingredientes, tal. Mas aí você não fez o bolo, você não colocou em prática, né? Tipo, legal, mas ficou só a nível de informação, né? Ou quem é que gosta de treinar? Treinar, exercício físico. Então, aí você assiste lá no vídeo, você aprende uns jeitos novos de treinar, de você estimular músculos aí que até então não eram estimulados. Você vê um roteiro, uma sequência legal de treino e tal, você assiste aquilo, mas aí você não coloca em prática, você vai crescer? Não vai, né? Então assim, é muito óbvio, se a gente parar para pensar, né? Se a gente não coloca em prática, de que adianta? A gente fica com aquela informação, anota no caderno, anota em algum lugar da mente, no celular, mas se a gente não pratica, a sua vida vai mudar? No futebol, você assiste os vídeos, só assistindo vídeo de futebol você vai ficar melhor? Se você não coloca aquilo em prática, treina, tenta fazer aquelas jogadas até ficar bom? Não vai, né? Então, com a palavra de Deus, é exatamente a mesma coisa. A gente vai para a igreja, a gente ouve a palavra, vai no seminário, ouve a palavra, mas se a gente não se esforça para colocar em prática, será que a nossa vida vai ser transformada? Infelizmente não, né? Então, essa é a reflexão. Tá? A gente tem que praticar a palavra e é isso que traz esse fundamento aí que Jesus está falando, né? Um fundamento firme para a gente conseguir superar as tempestades da vida. Então, gente, agora deixa eu perguntar para vocês, é fácil a gente praticar a palavra de Deus? Não, né? Difícil, né? Por isso que eu coloquei essa imagem aí de uma ladeira, o cara no sol, com uma mochila pesada. É difícil a gente colocar a palavra em prática, né? A palavra de Deus, muitas vezes, ela desafia os nossos conceitos, vai contra o senso comum, vai contra a nossa lógica, né? Vai contra aquilo que é convencional na sociedade, vai contra a cultura, né? Então é difícil, vai contra os nossos impulsos, contra nossos desejos, contra a nossa natureza, né? Então é difícil a gente colocar a palavra de Deus em prática, mas a gente precisa, né? Muitas vezes a gente precisa de bastante fé também para colocar em prática, porque
uma parte de você pensa, isso não vai dar certo, como que isso vai dar certo? Tipo, nenhum dos meus amigos faz isso, ninguém na sociedade faz isso, e a palavra de Deus está me falando para fazer exatamente o contrário. Será que isso vai dar certo? Você precisa de bastante fé para colocar em prática a palavra de Deus nesse tipo de situação. Então, gente, palavra de Deus é muito amplo, né? Muito, muito amplo. Tem muitas palavras dos verdadeiros pais, Chon Song-yeon, autobiografia, do verdadeiro pai, da verdadeira mãe, caminho da vontade de Deus. Tem livro demais, tem palavras demais, né? Tem a Bíblia, tem muita palavra, né? Então, gente, claro, para não ficar uma coisa muito vaga, eu resolvi trazer algumas palavras de Deus. Dá para a gente relembrar algumas palavras de Deus e para a gente refletir, nossa, será que eu estou conseguindo colocar em prática essas palavras, né? Então Deus, ele fala bastante sobre o sacrifício, né? Jesus, ele fala, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Vocês acham que isso é uma coisa fácil da gente colocar em prática? Difícil, né? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, né? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Né? Umas palavras assim, você fala, nossa, é muito difícil e não faz muito sentido, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o dinheiro, a fama, a popularidade, o conforto. É isso que a palavra de Deus fala? Não. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, a palavra de Deus, ela fala bastante sobre sacrifício. Outra palavra de Deus também que a gente encontra bastante, que é muito confrontador, muito desafiante, é sobre você amar o seu inimigo, você perdoar. Então, Jesus fala o seguinte, vocês ouvirem que foi dito, olho por olho, dente por dente. Vocês entendem esse conceito? Olho por olho, dente por dente. Fulano falou mal de mim, eu vou lá, falo mal dele. Simples. Fulano me deu um soco, vou lá, dar um soco nele. O meu filho de 8 anos, ele tem dificuldade de entender que para ele isso faz sentido, né? Minha irmã me deu um soco, logo também vou na minha irmã, tenho o direito de dar um soco nela, né? Faz sentido, né? Justo, né? Ele é muito justo, né? Ele pensa assim, a minha irmã falou tal coisa para mim, eu também vou lá, retribuo uma palavra ruim para ela. Ela pegou um doce meu, logo eu vou lá, pego um doce dela, né? Então assim, e eu tento explicar para eles, não, gente, mas Deus, ele ensina pra gente perdoar, para você amar o seu inimigo. Irmão, você tem que, quando a sua irmã está na posição de inimigo, você tem que amar ela. Mas ele tem 8 anos, né? E tá tentando entender. Até pra gente é difícil, né? Então, mas essa é a palavra de Deus, né? Essa é a palavra que fala que se alguém oferir na sua face direita, você tem que oferecer a outra face, ao invés de você virar e dar um murro na pessoa, né? E se alguém te processar e quiser tirar a tua túnica, né? Roubar a tua roupa, você vai lá, ô irmão, sabe no futebol? Às vezes a pessoa vai lá, puxa sua camisa, aí você fala, quer levar? Pode levar também, né? Então assim, é uma cultura, são conceitos assim muito diferentes, né? Que a gente está acostumado aí no dia a dia, né? E tem essa parte também que eu acho muito interessante. Jesus dando exemplos, né? São exemplos daquela época, né? Se alguém forçar você a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2, tá? Então assim, são ideias que desafiam bastante a nossa lógica. Alguém está te fazendo mal, e aí você, ao invés de se vingar dela, ele está falando para a gente fazer o bem para aquela pessoa, né? Isso que o verdadeiro pai viveu, praticou, né? A vida dele, né? Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu pai. Gente, olha essa palavra, como que ela é difícil de praticar. Eu acho que todos em algum momento tivemos inimigos na nossa vida. Eu não digo necessariamente uma pessoa que quer te matar ou algo nesse nível, mas alguém que fala mal de você pelas suas costas e você sabe que ela está falando mal de você. Alguém que fez algumas coisas que te provocaram, que te deixaram irritado. Pode até ser seu cônjuge em algum momento, né, te provocou.
naquele momento, aquela pessoa é o seu inimigo. Talvez algum líder seu ou alguma pessoa que você convive na sua empresa, na sua igreja, falou algo para você que te magoou, te feriu, te tratou de forma injusta. Naquele momento, aquela pessoa é seu inimigo. E aí, olha que forte isso aqui. Ele fala para a gente orar por aquela pessoa. Orar por aquela pessoa. Alguém aqui já experimentou fazer isso? Orar por alguém querendo o bem dela, né? Não tipo pedindo para Deus castigar ela ou para cair um raio na cabeça dela. Não esse tipo de oração. Você orar pelo bem de uma pessoa que você está com raiva dela naquele momento. É difícil, né? Tem um pequeno vídeo que eu queria passar para vocês, que ilustra um pouco essa questão de você amar o inimigo, tá? Tá pronto aí, Tchunam? Só para dar um contexto. Só para dar um contexto aqui, tá? É um vídeo que vai mostrar um episódio lá de Jesus e dos seus discípulos, onde ele mostra na prática como é essa questão de você amar os inimigos. Na época de Jesus, que eram os israelitas, Israel era um lugar ocupado. Vocês sabem quem ocupava Israel naquela época? Quem é bom de história aí? Qual império ocupava Israel na época de Jesus? Os gregos, os persas, os romanos. Os romanos, gente. Então, os romanos, eles eram lá os opressores, tá? Eles maltratavam o povo de Israel, eles humilhavam o povo de Israel. Para eles, os israelitas eram uns lixos, era o povo dominado, era quase uns escravos para eles, né? Faziam várias maldades com os israelitas. Então, o povo de Israel enxergava os romanos como seus inimigos, tá? E aí, vocês vão ver no vídeo, tá? Pode soltar o vídeo, por favor. Mestre, o que estamos... Pronto, obrigado. Vocês entenderam o que vocês acabaram de assistir? Então, aquele versículo, né, que Jesus ele ensina. Se uma pessoa, um inimigo, te obrigar a andar 1 quilômetro com eles, que foi exatamente essa situação, né? Existe uma lei dos romanos que eles podiam pegar aleatoriamente qualquer pessoa e usar eles como mula de carga, né? E aí, Jesus ele mostrou na prática, né, essa palavra de você amar o seu inimigo, aquele que você tinha tudo para odiar, né? E eles foram voluntariamente mais 1 quilômetro servindo, carregando, né, para aquelas pessoas, né? Isso lembra bastante também esse poema, né, o Coroa de Glória do Verdadeiro Pai, né? Quando ele fala assim: se acredito, sou enganado. Mesmo quando amo, eu sou traído. Esta noite sofrendo e aflito, com as mãos na cabeça. Estou equivocado? Sim, estou equivocado. Ainda que sejamos enganados, continua acreditando. Quando formos traídos, devemos perdoar. Ama completamente até aqueles que te odeiam. Uma salva de palmas. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a gente amar o nosso inimigo e a perdoar. Isso muitas vezes vai contra completamente a lógica convencional, né? O que a gente vê nos filmes, nas novelas, nas séries, o que a gente ouve nas músicas, as dicas que a gente lê na internet. Ah, se fulano te fez isso, vai lá e devolve para ele, faz a mesma coisa, né? Será que a gente consegue colocar isso em prática nos nossos relacionamentos, né? Nos nossos casamentos, na nossa vida? Então, é só um exemplo, tá? Um outro exemplo aqui também que a palavra de Deus nos desafia bastante, que é negar os nossos desejos do nosso corpo. Então aqui é uma palavra do Verdadeiro Pai, da autobiografia, direcionado para os jovens. Cadê os jovens? Cadê os jovens? Jovens de 0 a 99 anos, todos. Vocês gostariam de carregar a cruz do sofrimento? Não, ninguém gostaria de percorrer o caminho da cruz. Mesmo que tenham vontade de carregá-la, o corpo vai e diz: não. Nem sempre o que agrada os olhos agrada o coração. Às vezes aquele que tem boa aparência tem muitas coisas feias e más quando visto por dentro. Ainda assim, o olho só quer agradar a si mesmo.
Então, se o corpo quer seguir aquele olho, vocês têm que falar rapidamente: moleque, não. Do mesmo jeito, quando a boca só quiser comer coisas gostosas, repreendam. Oh meu, não. Os jovens sempre se apaixonam pelo sexo oposto, não é? Nessa hora também tem que se conter e dizer: moleque, não. Se eu não controlo a mim mesmo, não posso fazer nada pelo mundo. Se eu for destruído, o universo será destruído com ele, eu proclamei. O lema da minha juventude: antes de querer dominar o universo, primeiro trate de aperfeiçoar o domínio sobre si mesmo. Então a palavra de Deus, ela também nos desafia constantemente a gente conseguir superar, né, os desejos do nosso corpo, do nosso olho, da nossa boca, vontade de falar algo, vontade de responder, vontade de comer algo gostoso, vontade de olhar para algo que nos atrai, né? Então a palavra de Deus nos desafia nesse sentido também. A palavra de Deus também, ela nos traz um padrão do que é o amor, né? O verdadeiro pai, ele explica que a característica original do amor é você deixar de lado o coração de querer receber e sim você querer dar para o outro em primeiro lugar. Muitas vezes, quando a gente pensa em receber. Eu quero receber, eu quero que a pessoa me trate bem, que me trate com respeito, seja legal comigo, seja gentil comigo nas palavras, mas dentro da palavra de Deus, o amor, ele é algo a ser dado, né? Você que tem que fazer algo pelo seu próximo, né? É algo que se doa com alegria, não é uma expectativa de você receber. O amor, segundo a palavra de Deus, ele é paciente, ele é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Será que isso é fácil da gente colocar em prática nos nossos relacionamentos? Mas essa é a palavra de Deus, né? É o que Deus nos desafia a fazer. Para os jovens, né? Para todos, né? Mas aqueles que ainda não estão abençoados, a palavra de Deus também nos ensina a gente manter a nossa pureza sexual. O verdadeiro pai, ele diz que para o caminho da perfeição existe um ponto essencial, que é o padrão da pureza sexual, que esta é uma exigência, né? É o modelo de moralidade sexual absoluta para todos os seres humanos. Então isso também é uma palavra muito clara que a gente vê, né, dentro dos ensinamentos. Então é outro ponto para a gente colocar em prática, né? E por fim, aqueles que já são casados, só mais uma vez, quem aqui já é casado, abençoado? Tá? Então a palavra de Deus também, ela fala bastante sobre o casamento, né? A palavra de Deus, ela traz uma ênfase muito grande e muitas vezes é bem diferente do que a gente está acostumado aí a ouvir, o que é o nosso senso comum, né? Então o verdadeiro pai, ele fala assim: um casamento não é simplesmente o encontro de um homem e uma mulher que chegaram à idade certa e juntaram seus bens. O casamento será firme se for baseado no sacrifício, no dinheiro, no quê? No sacrifício, né? O homem deve viver pela mulher. Cadê os homens aqui? Os maridos. O homem deve viver para a mulher. Mara chegou na parte boa, né? Os homens devem viver para a mulher e a mulher também deve viver para o homem, claro, né? Sejamos iguais, né? Então, o homem vivendo para a mulher vivendo para o homem. Até desaparecer todo o meu egoísmo, tenho que viver pelos outros a cada segundo. Amar é ter tal coração de sacrifício. O amor não é simplesmente o encontro de um homem e uma mulher que se sentem felizes e se atraem, mas o verdadeiro amor é dar a vida. A visão de Deus para o casamento, né? Então a verdadeira família é onde o marido e a esposa, presta atenção, tá? Esposos e esposas, se servem e se amam como pai e mãe um do outro, ou como irmãos. Mais ainda, um lugar onde a esposa é amada como Deus e o esposo é respeitado como Deus. Então, gente, a palavra de Deus, ela realmente nos desafia. São ensinamentos, assim, muito difíceis de colocar em prática, né? Mas como eu falei mais cedo, né? Onde a gente começou toda essa discussão, qual que é o nosso fundamento na nossa vida? Para a gente ter uma vida boa, para a gente ter uma bênção ideal, uma bênção
que vai dar certo, que vai trazer bastante alegria para Deus, para os verdadeiros pais, para a gente ter uma boa família, para a gente poder criar bem os nossos filhos. Qual que é o fundamento, pessoal? Qual que é o fundamento? A prática da palavra, né? Eu trouxe aqui só alguns exemplos do que a gente encontra na palavra de Deus, mas, claro, existem uma infinidade, né? Existem palavras para cada situação da nossa vida. Então, se a gente se dedica a buscar essa palavra e colocar ela em prática, mesmo que muitas vezes ela seja assim, bem difícil de você entender, fala, nossa, mas isso não faz muito sentido. Como assim? Deus está me pedindo para eu amar o meu esposo nesse momento, apesar de ele claramente estar errado, e mesmo assim eu tenho que perdoar ele, eu tenho que orar por ele, né? São palavras que nos desafiam bastante, mas se a gente coloca em prática essas palavras, então, independente da tempestade que chegar nas nossas vidas, a gente vai conseguir atravessar elas, independente das crises que surgirem, né? O caminho é esse, gente. Não adianta a gente tentar achar que vai conseguir resolver de outras formas. Eu vou conseguir resolver do meu jeito, eu vou conseguir resolver com minha inteligência, com minha esperteza, vou resolver usando algumas técnicas que eu vi na internet. Não, gente, a base para a gente conseguir vencer na nossa vida, para a gente conseguir realmente superar todas as adversidades, todas as crises espirituais, emocionais, materiais, é a gente se apegar à palavra de Deus, né, os ensinamentos dos verdadeiros pais de Jesus, e a gente colocar essa palavra em prática. Não adianta apenas a gente também ouvir essa palavra e ficar só nisso, né? Senão vai ser como construir a casa no fundamento de areia. Então, para a gente ter esse fundamento firme, tá? A gente tem que ouvir a palavra e colocar ela em prática, mesmo que seja muito difícil, que a cada dia a gente possa dar um passo a mais aí para colocar, né, em prática. Um passinho de cada vez, mas sempre buscando substancializar as palavras que eu recebo de Deus. Aju? Então, essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço a todos pela atenção e vamos nos tornar filhos e filhas de Deus que possam colocar em prática a palavra de Deus. Aju? Muito bem, então com isso quero agradecer e encerrar e convidar novamente a nossa equipe de louvor com uma salva de palmas.